Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui quem fala é o professor Ailton da Costa e inaugurando o nosso novo quadro dedicado a temas do Enem, a nossa primeira aula em História do Brasil é sobre a expansão marítima europeia. A expansão marítima europeia teve início entre os séculos XV e XVIII e contribuiu para que a Europa superasse a crise dos séculos XIV e XV. As grandes navegações impulsionaram as atividades comerciais, contribuindo para o processo de acumulação de capital na Europa. Houve um contato comercial entre todas as partes do mundo, Europa, Ásia, África e América, tornando possível uma história em escala mundial. Houve a ampliação dos conhecimentos geográficos e o contato com diferentes culturas. Diferentes fatores foram decisivos para que essa empreitada fosse possível, como, por exemplo, a formação do Estado Nacional. A centralização do poder político permitiu o estruturar das grandes navegações, pois era necessário organizar navios, armas, homens e recursos financeiros. A aliança entre monarquia e burguesia também tornou viável a expansão marítima. Elas formavam as monarquias nacionais. Avanços técnicos náuticos, como o aprimoramento dos conhecimentos geográficos graças à cartografia, o desenvolvimento dos instrumentos náuticos como a bússola, o astrolábio, que eram objetos vindos da China, e a construção de embarcações mais resistentes. Outro fator foi a necessidade de ampliar a produção de alimentos, devido à retomada do crescimento demográfico. A necessidade de metais preciosos para suprir a escassez de moeda, a quebra do monopólio exercido pelas cidades italianas do Mediterrâneo, que encarecia as mercadorias vindas do Oriente. Houve também o fator religioso no processo de impulsionar as navegações, pelo interesse que a igreja tinha de converter pagãos ao cristianismo através da ação missionária. Os portugueses foram os primeiros a realizar a expansão marítima. A geografia de Portugal foi um dos principais fatores que contribuíram para essa empreitada, mas também a presença de uma forte burguesia mercantil, a centralização política e a Escola de Sagres, que foi uma escola náutica criada pelo infante Dom Henrique na região de Sagres, destinada à formação de navegadores. Existem controvérsias acerca da existência de fato dessa escola. A expansão marítima portuguesa começou com as conquistas na costa da África e se expandiram até arquipélagos próximos, inicialmente em pequenos barcos como o barinel, que era uma antiga embarcação a remos ou vela. Mais tarde, houve o desenvolvimento de caravelas e naus, com o intuito de irem mais longe no mar e com mais segurança. A formação do Estado Nacional Português está relacionada à Guerra de Reconquista, que foi a luta entre cristãos e muçulmanos pelo domínio da Península Ibérica. A primeira dinastia portuguesa foi a dinastia de Borgonha, a partir de 1143. As condições políticas em Portugal eram bastante favoráveis para desenvolver as grandes navegações, por ter sido a primeira nação a criar um Estado Nacional que estava ligado aos interesses mercantis através da Revolução de Avis, entre os anos de 1383 e 1385. Essa revolução marca a aliança entre a burguesia mercantil de Portugal com o mestre de ordem de Avis, que é Dom João. Tem início, então, a expansão marítima. As principais etapas da expansão marítima de Portugal foram, em 1415, a tomada de Ceuta, que foi um importante entreposto comercial no norte da África. Em 1420, a ocupação das Ilhas da Madeira e Açores, no Atlântico. Em 1434, a chegada ao Cabo Bojador. Em 1445, a chegada a Cabo Verde. Em 1487 foi Bartolomeu Dias e a transposição do Cabo das Tormentas. Em 1498 foi quando Vasco da Gama atinge as Índias. E em 1499 foi a viagem de Pedro Álvares Cabral até o Brasil. Já em se tratando da expansão marítima espanhola, a Espanha vinha se transformar em Estado Nacional em 1469 com o casamento de Isabel de Castela e Fernando de Aragão, que pertenciam a dois reinos cristãos que enfrentaram os mouros na Guerra da Reconquista. A unificação de grande parte do território espanhol só veio a ocorrer após a queda do território de Granada, que era o último reduto mouro, em 1492. O último rei árabe havia sido derrotado. No mesmo ano, Cristóvão Colombo ofereceu seus serviços aos reis da Espanha, que apoiaram sua empreitada. Colombo partiu em agosto de 1492 com as caravelas Nina e Pinta e com a nau Santa Maria, rumo ao oeste, com o intuito de atingir o Oriente. Acabou chegando sem saber ao continente que mais tarde seria batizado de América por Américo Vespúcio.
É somente em 1494 que o Papa Alexandre VI aprova o Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras descobertas e por descobrir entre espanhóis e portugueses. Os países que são considerados os de navegação tardia são Inglaterra, França e Holanda. Vários fatores internos impediram o progresso da expansão marítima nesses países. Um dos fatores foi o atraso da centralização política. Inglaterra e França envolveram-se na Guerra dos 100 Anos, e após esse conflito, a Inglaterra ainda passa por uma guerra civil, que é a Guerra das Duas Rosas. Após a guerra com a Inglaterra, a França ainda enfrenta um período de lutas no reinado de Luís XI. É somente após estes conflitos internos que os ingleses, durante o reinado de Elizabeth I, dão início à expansão. Os franceses deram início durante o reinado de Francisco I. A Holanda tem seu processo de centralização política atrasado por ser um feudo espanhol. Foi a partir do enfraquecimento da Espanha e com a independência que os holandeses dão início à expansão marítima. Eu espero que você tenha gostado da nossa videoaula e eu aguardo você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para continuar acompanhando o nosso trabalho. Não se esqueça de baixar nossa aula em PowerPoint, que está na descrição desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima aula.